O novo pároco recebe do senhor bispo o livro dos evangelhos, uma vez que é o seu dever anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas, sem distinção. Em seguida, pede e recebe a bênção para proclamá-lo. Caro Padre Carlos Henrique, recebe o Evangelho, do qual foste constituído mensageiro, transforma em fé viva o que leis, ensina aquilo que crês e procura realizar o que ensinas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu. E ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus a todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares e aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação.
Prezados irmãos e irmãs em Cristo, os caro Bispo Emérito Dom João, irmãos presbíteros, diáconos, religiosas presentes, querido povo de Deus aqui reunido, neste quinto domingo do tempo comum, nos alegramos hoje nesta Eucaristia em que confiamos ao nosso caro Padre Carlos Henrique, agradeço a disponibilidade, pronta acolhida à solicitação da Igreja, ao pedido da Igreja, de ser transferido, Volta Redonda, estava como vigário paroquial na Cocatedral, muitos trabalhos, muitos empenhos, mas com o coração de nômade, como é todo o ministro do Senhor, coração de nômade, ou seja, não apegado a lugares, pessoas, coisas e situações, com total disponibilidade, acolheu esse pedido da Igreja para ser o novo pároco aqui da paróquia Santo Antônio, em Lídice. E os textos bíblicos que acabamos de ouvir, muito oportunos para o momento. Veja São Paulo o que nos diz. A minha obrigação é evangelizar, minha dedicação, todo o meu empenho, meus esforços, não por interesse, buscando lucro, aproveitando desse ministério para o meu proveito. Pelo contrário, quero me gastar pelo reino. É a vida do padre, daquele que se consagra a Deus. Ele não se coloca à disposição da Igreja porque isso lhe trará algum benefício, mas porque quer servir, quer se dedicar ao povo de Deus que lhe é confiado. E o povo é tão generoso que, através desse despojamento, dessa kênose, despojamento pessoal, nós somos também abençoados, agraciados com uma sorte de bênçãos materiais, espirituais, psíquicos, todos os aspectos, porque o Senhor sabe de nossas necessidades, Ele mesmo irá prover nessas necessidades através da generosidade do povo. Então, a leitura de hoje, as leituras de hoje, é uma reflexão importantíssima para nós, pastores, de modo que pensemos, claro que temos que pensar na nossa saúde, momento de cansaço, mas sempre ter em nosso coração, nossa mente, ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu perder a oportunidade de levar a mensagem de Cristo, celebrando com o povo, assistindo no momento do luto, presente na enfermidade, nas dificuldades da vida. Ai de mim se eu chegar e dizer, eu estou cansado, hoje é meu dia de descanso, de repouso, então não vou atender a uma necessidade urgente. Ai de mim, se tiver essa mentalidade de um ministério do mínimo, vou fazer o mínimo, e joga às vezes para os leigos aquilo que lhe é próprio. Na provisão de pároco, está bem claro, administrar os sacramentos. Claro que dependendo das circunstâncias, da situação que o paroquial, os leigos colaboram e muito no seu protagonismo. Mas protagonismo dos leigos não é substituir aquilo que é próprio do padre. E vem com a conversa fiada dizer que no protagonismo dos leigos coloco à disposição deles algumas tarefas para depois ficar assistindo Netflix em casa? Padre? Não. Então você dobre suas atividades para se dedicar ao povo de Deus que lhe é confiado. Ai de nós, padres, se tivermos essa mentalidade de fazer aquilo que for o mínimo. Devemos sim nos gastar pelo reino de Deus, como nos coloca claramente aqui São Paulo. Pregar o Evangelho
não é motivo de glória, não é para meu benefício. Sou beneficiado sim, porque é uma bênção servir o reino, mas principalmente para que o povo seja beneficiado. É uma necessidade, uma imposição. São Paulo chega a dizer que o salário dele é isso, mesmo tendo os direitos, porque ele se dedica ao Evangelho. E aqui fala São Paulo: faço de tudo para o bem da comunidade. Fiz-me fraco com os fracos, fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz tudo para salvar alguns. Por causa do Evangelho, faço tudo para ter parte nele. Todos nós, ainda mais os ungidos do Senhor. Ai de nós se esquecermos, ao longo do ministério, claro, lado humano, cansaço, as dificuldades, se não nos sentirmos motivados diante da tarefa que o Senhor nos coloca. Inclusive aqui, no Evangelho, Jesus está cumprindo a sua missão, confiada ao Pai, incansável, juntamente com seus apóstolos, curando, levando palavra de libertação aos enfermos, aos que estavam sendo possuídos. Não permitia que os demônios falassem, justamente porque os demônios, os inimigos do Evangelho, falam para confundir, para enganar. Desde o início, quando Eva começou a prestar atenção no que a serpente estava dizendo, jogando dúvidas no coração dela, olha o que aconteceu. Não permitamos que se cale os que causam confusão, discórdia, o desentendimento, mas que se fale e proclame o Evangelho, a palavra de Cristo. Ele andava por toda a Galileia, anunciando. E para nós, claro, o bom pastor Jesus é inspiração. Vocês vão ter um padre que não é marcha lenta, não. Aliás, é bem acelerado. Vocês vão ver. Aí vocês é que vão dizer: calma, padre, tem que descansar também, mas é bom. Padre dedicado, não tem tempo ruim para servir, disponível. Não é porque está na frente dele não, hein? Vocês vão ter um padre assim. Então, cuidem bem dele, para que ele tenha saúde, não fique arrumando problema bobo, para atrapalhar o padre, mas para ajudá-lo. E assim, com certeza, a paróquia será muito beneficiada no serviço que ele prestará ao povo de Deus. Aqui a comunidade é confiada à comunidade um servo de Deus ungido, para vocês cuidarem dele, como ele vai cuidar de vocês no serviço prestado. Como vocês cuidaram de tantos padres que passaram por aqui, tem um padre Nani, é o pároco emérito, e a igreja muito sábia, quando chega uma determinada idade, ela chega para nós e diz assim: agora se dedique à sua vida espiritual, não se preocupe com a pastoral e a administração, continue colaborando, atendendo o povo nas confissões, celebrando missas, ajudando. Problemas, soluções, encaminhamentos, é o pároco, Padre Carlos Henrique. Ele sim que vai dar os encaminhamentos do discernimento dele. O pároco emérito não, vai ficar tranquilo, bem, sem ficar emitindo muita opinião para não atrapalhar o pároco com a sua função. Então, pároco emérito, ele agora, como nosso querido bispo emérito, Dom João, rezando por nós, na nossa missão, discreto, nosso caro Dom João, a sua presença que enriquece a diocese. Por quê? Sabe da sua nova realidade, como pároco, como bispo emérito, a nova realidade, o pároco emérito. Eu rezo muito a Deus, se o dia for me permitir, o Senhor chegar à idade canônica para me tornar emérito e com saúde, eu quero fazer como João Batista,
que o meu sucessor cresça e eu diminua. Que as pessoas agora entendam que quem encaminha, quem decide, quem orienta é o meu sucessor. Eu não. Agora é o momento de pendurar as chuteiras, não é assim que a gente fala? Saber pendurar as chuteiras, entender que agora é esse meu irmão que vai continuar a obra do Senhor. O discernimento, a graça de Estado, quando a igreja, o ofício é confiado, alguém na igreja, bispo, papa, padre, é graça de Estado. A ação do Espírito Santo, a gente acredita a partir de agora. Mas ele está fazendo diferente. Sim, na igreja é isso mesmo. O Espírito Santo vai movendo a igreja conforme os tempos e circunstâncias, adequando sem perder a essência da mensagem, e a gente vai acreditando que é ação do Espírito naquele momento. Então, essas comparações bobas que às vezes existe por aí, porque no tempo do padre tal era assim, gente, por favor, isso é um saudosismo, um anacronismo que não leva a nada. Porque o Papa tal naquele momento fez isso, ótimo. Magistério ordinário hoje é o Papa Francisco, a ele respeitamos, amamos, rezamos. E o Papa que passou, agradecemos pelo bem que fez. O padre, que foi o pároco até então, agradecemos pelo bem que ele fez. Agora é esse. E assim caminhamos. Quantos problemas evitaríamos tivéssemos esse discernimento de atenção e a certeza da ação do Espírito Santo na igreja, que faz com que a gente caminhe unidos, um só coração, uma só alma, uma só fé, um só batismo, na construção do reino de Deus. E, inclusive ontem, estávamos à sensibilização da campanha da fraternidade, sobre a fraternidade e a amizade social. Dentro da igreja precisamos refletir muito sobre isso. Vós sois todos irmãos, nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs pela graça, e como irmãos e irmãs, tem uma briguinha de vez em quando, em família sempre tem uma briguinha, mas jamais somos inimigos, para eliminar e aniquilar o outro. Respeitamos jeito de ser, até visões distintas, mas procuramos nos enriquecer, nos apoiando nessa caminhada de fé. E assim, vamos adiante. Pastores e fiéis, pela graça de Deus, procurando ser sal da terra e luz do mundo. Agora, a partir de agora, é o Padre Carlos Henrique, o pároco, o pastor próprio da paróquia Santo Antônio. Com certeza o Padre Nani vai estar aí, rezando, ajudando, apoiando. Padre Carlos Henrique vai conduzindo com as lideranças da igreja, conduzindo, discernindo as necessidades pastorais e evangelizadoras. E de modo que daqui a um tempo eu possa escutar, ouvir, não problemas, que a paróquia de Santo Antônio de Lídice está caminhando junto com seu pároco, felizes, realizados, unidos, contribuindo, cada um pela sua realidade, pelo sacramento do batismo, pela sua vocação, contribuindo na construção do reino de Deus. Ai de nós se não evangelizarmos, com a vida, com o testemunho, com um compromisso fiel e perseverante. Amém.